Olá, rica noite para você. Sejam todos bem-vindos a essa nova live. Eu venho falando nesses últimos dias a respeito dos chakras e a interferência no bem-estar, em todos os níveis. Rosimara, rica noite para você. Seja bem-vinda. E esse bem-estar, como a gente detecta quando cada chakra tá passando por algum problema e como a gente detecta que ele tá ok, né? Então já fizemos o chakra básico, o primeiro chakra, o segundo chakra foi ontem, o primeiro chakra foi na sexta-feira e hoje nós estamos no terceiro chakra, com muito para falar, com muita informação, com muitas sequências de acupuntura sem agulhas transformadoras para que vocês possam ter novos resultados, ok? E claro, sempre aberta a perguntas, esclarecimentos, sempre no final tem sequência de EFT. Célia, rica noite para você, seja bem-vinda. Hélida, rica noite. Rosilene, rica noite para vocês. Sejam bem-vindas a essa live que tem a função de esclarecer e já passar alguma maneira de usar a EFT para novos resultados. Ok? Essa técnica que transformou minha vida em 2010 e vem me ajudando a ajudar outras pessoas. Rosinária, rica noite para você. Joel, rica noite para você. Claudine, rica noite para você. Célia, seja bem-vinda também. Ana, rica noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A central da autoestima, mas nós vamos detalhar isso mais, né? Porque eu venho comentando que sempre quando essa central tá bem com as suas características e quando a central não tá ok, quais são os itens assim que chamam atenção, né, para não tá ok. E normalmente existe um ou mais traumas nessa central que decodificam. Existem desconfortos, sensações, emoções também nessa central. Okay? Que precisam ser revistos seus conceitos. Claro, as crenças limitantes, né? Mas o que está por trás dessas crenças limitantes, parte dessas crenças limitantes e partes dos traumas são os decretos negativos. Então, são os que seguram, né, essa estrutura que é o bloqueio de cada central. E esse bloqueio, às vezes, por várias razões, mas o trauma, o desconforto e as crenças limitantes são fontes que precisam ser pesquisadas, mas saber quais, né? Que tipo de trauma bloqueia cada central, cada chave de intercâmbio com o mundo é que faz toda a diferença. Érica, rica noite para você. Elieuda, rica noite para você também. Sejam todas bem-vindas. Então, a importância nós falarmos desse terceiro chakra. Marcelo, rica noite para você, seja bem-vindo. A importância de falar do terceiro chakra, e eu procuro sempre trazer informações práticas. Lúcia, rica noite para você. Daiane, rica noite para você. Olha que legal, a Elieuda tá de São Luís do Maranhão, mas que chique isso. Luiz Carlos, rica noite para você. Iriana, rica noite para você. Leonel, rica noite para você também. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje eu vou falar do terceiro chakra. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vivo Você É. Sou praticante certificada da EFT, Técnicas de Libertação Emocional, desde 2010. E nesses 7 anos, mais de 7 anos, né, na verdade, eu venho me auto-aplicando a técnica, resolvendo as minhas questões e ajudando outras pessoas no mundo inteiro a ter outros resultados, não só aqui no Brasil. Então, aí eu tenho um monte de resultados meus, um monte de resultados dos meus clientes e mais todos os cursos que eu já fiz, né? Eu comecei fazendo EFT aqui no Brasil, mas no mesmo ano eu já comecei a pegar material direto, a fonte, fazendo com as inovações. André, rica noite para você. Lidiane, rica noite para você. Sejam bem-vindas. Obrigada pelos coraçõezinhos. Agradeço se vocês também compartilharem essa live nos Face de vocês, nos Facebooks de vocês, porque isso vai chegar a mais pessoas vão poder
acessar todo esse material que é muito transformador, é muito empoderador. E hoje nós vamos falar sobre poder pessoal, que é o que envolve o terceiro chakra. E quais são principalmente os decretos negativos, né? Assim como o primeiro chakra tem vários decretos negativos, o segundo também, os 3 primeiros chakras são os que têm uma bagagem maior de trabalho, porque é onde a gente é mais visceral, né? Onde a gente é mais físico nessas centrais, e eles acabam tendo mais variações. Bianca, rica noite para você, seja bem-vinda também. Então, já vou de cara dizer, né, a localização do terceiro chakra é a boca do estômago, ok? É imediatamente abaixo do diafragma, né? E quando uma das coisas que demonstra que essa central não está bem é que a gente tem desconfortos na altura do estômago, ok? A gente tem, pode ser a náusea, o enjoo, que indicam rejeição à problemática, a questão que está por trás. Eu ainda não falei quais são as questões que estão por trás, mas essa central ela é responsável pela autoestima, pelo amor próprio, pelo reconhecimento do próprio poder, mas também o lado sombrio, que é a central de comparação. Okay? Então, no momento que existe a comparação, a gente tá achando que tem que ter algum padrão A ou B, aí fica mal, né? Porque não é esse padrão, ou se força a ser um padrão que não é, e aí tá rejeitando o próprio poder, ou tenta se adaptar, ou tenta muitas vezes se tornar invisível, ok? Devido a eventos traumáticos, ok? Ou ainda ter a questão de botar pé, ficar na birra. Essa é a central da birra. Quando eu atendo clientes, eles têm muita dificuldade de desvincular, né, soltar o evento traumático, soltar o bloqueio energético. Eu faço um trabalho específico, a pessoa vai dizer quais são os motivos que ela não quer deixar aquilo ali ir, e é ligado a essa central também. Então, assim, é a central do eu nunca quero ser como aquela pessoa, só que do que daquela pessoa? Vou fazer de tudo para nunca ser igual. Eu vou às vezes até me abafar, me sufocar e não usar parte dos meus dons para nem parecer aquela pessoa. Então tem tudo isso por trás. Tudo isso são decretos negativos que a gente cria. Eu estou olhando aqui para minhas anotações, eu sempre faço muitas anotações, né, quando eu preparo as lives, para eu não perder o foco e também poder passar o máximo de informações para quem está na live junto. Lilian Rica Noite, Camila Rica Noite, sejam bem-vindas. E a importância de trabalhar esse assunto, né, essa questão. É também a central, olha só, o outro é mais importante que eu, então eu faço tudo para o outro e esqueço de mim. Eu decreto que o outro é prioridade em meu sacrifício, ok? E acaba assim, quando não atinge essa expectativa de botar o outro em primeiro lugar, vem a culpa. Que é uma das questões que nem é encarado como emoção, é um fato consumado, né? Que a pessoa é culpada por não atingir aqueles objetivos, por não botar o outro em primeiro lugar. Mas a principal emoção que aparece nessa central, quando ela não tá ok, é o ressentimento. O ressentimento só aparece quando a pessoa está passando um processo mais de uma vez com outra pessoa. Um processo desagradável mais de uma vez com a mesma pessoa. Eu sou Rica Noite para você, Karina Rica Noite para você, Lilian Rica Noite para você, Fabrício Rica Noite para vocês, Cristiana Rica Noite para você. Sejam todos muito bem-vindos na live hoje. Então, a importância
Tá? E a Rosilene comenta, Nara, eu tenho a sensação de estar invisível, que ninguém me vê. E esse é um dos decretos. E assim, Rosilene, se tu trabalhas com vendas, ou é terapeuta, ou é professora, ok? Ou todas essas coisas juntas, né? E quando tu faz um decreto negativo de visibilidade, como é que você vai se permitir ter contato com outras pessoas? Se o mundo já foi muito perigoso para você, se o mundo já gerou muitos traumas, ok? E você tem esse decreto aí segurando, tentando lhe proteger, né? Que, se a gente fosse dizer assim, seria os decretos defensivos, né? Também são conhecidos também os decretos negativos, ok? Então a importância da gente pensar assim, puxa vida, né? Eu sou invisível para os outros. Eu quero ser visível porque eu quero ser reconhecido. Ou é porque eu preciso dessa interação, né? A interação é necessária. Por exemplo, para mim que sou terapeuta e sou professora também, para mim ser invisível é um problema, né? Como é que as pessoas vão me ver? Como é que as pessoas vão saber, no meio de mais de 7 bilhões de habitantes, que eu existo se eu não falar, se eu não interagir com as pessoas? Tá? Então, assim, mesmo que a pessoa não venda um produto, um serviço, tá? ou ela não ter contato com o público direto, ela vai precisar expor as suas qualidades, por exemplo, numa entrevista, ela vai precisar mostrar seu trabalho em algum momento, justificar um trabalho, e quando ela faz esse decreto de visibilidade, ela vai ser a pessoa que, mesmo tendo todo o conhecimento que ela tem, ela não vai ser a pessoa escolhida, tá? Para trabalhar, para atuar, né? Para fazer o seu melhor, porque ela também tem a sensação que ela não tem um valor, que ela é mediana, tá? Eu tenho um valor, ok? E aí a gente, na questão financeira, a gente, por se achar mediano, por que eu vou aceitar receber muito também? Então isso envolve as relações em todas as áreas e é um processo de comparação, porque cada um é único no que faz do seu jeito, da sua maneira, e como vai querer se comparar com outros, já que é a única pessoa que assina o papel daquele jeito, a única pessoa que tem a compreensão daquela maneira, a única pessoa no universo que pensa e sente daquele jeito. Então, assim, chegar e quando a gente está se sentindo assim menos, assim para baixo, inferior, a gente está num processo de comparação, e o processo de comparação é sempre conflitivo e depreciativo. Então, na questão da invisibilidade, também existe um trauma. Em algum momento, nós vamos fazer um exercício hoje sobre invisibilidade com a EFT, tá? Em algum momento, a pessoa teve uma questão ou várias, tá? Em que ela foi inferiorizada, tá? Em que não acreditaram nela, em que foi feito algum nível de bullying, tá? E que ela se sentiu menos, ok? Tem a outra questão, não posso ser eu mesmo, porque senão eu saio da conjuntura da tribo. De novo, é um processo de comparação. E esses decretos negativos que se formam, eles seguram essas estruturas que parecem ser de defesa, tá? Mas é um processo totalmente destrutivo, porque onde eu estou no decreto negativo, eu não estou prosperando, eu não estou sendo a geração que rompe com as barreiras, que evolui, que é o processo natural de cada geração, e além da geração anterior. Nunca eu sou a geração que copia a geração anterior. Eu sou a geração que vai além do que a geração anterior foi. Porque senão nós ainda seríamos seres das cavernas,
nós ainda moraríamos nas cavernas, nós ainda estaríamos na idade lá da pedra lascada, talvez até antes da pedra lascada, né? Porque nós estaríamos somente copiando, reinventando a roda, tá? Essa é a central do ressentimento, da birra, da autodepreciação, do pouco valor, do decreto de invisibilidade. E ele também é a central da resistência, quando tá mal, né? Da resistência ao nosso melhor, ok? Quando essa central tá bem, a gente se sente literalmente sentado no nosso melhor, ok? A gente se sente no prumo, a gente se sente bem com a gente mesmo, ok? E aí não existe problema da gente ir avante apesar dos outros que não quiseram seguir, que não quiseram avançar. E isso não é ser egoísta, é fazer o processo natural. O universo, a vida tá aí pra gente evoluir no uso das nossas capacidades, no uso do nosso melhor, tá? E nós não estamos negando que quem nos trouxe até aqui fez o seu esforço, seu empenho, mas quem nos quer bem, quer nos vendo evoluindo, indo avante, seguindo em frente, exercitando o nosso potencial, no nosso propósito de vida, que não é simplesmente deixar a marca porque é um processo individual. Não, é usar as ferramentas que veio de nascença a seu favor e também usar essas ferramentas em detrimento da vida, do planeta. Ok? Deixando a sua sementinha, plantando a sua sementinha, cuidando da sua sementinha, que é o uso consciente do seu potencial. Então, quando as pessoas chegam e falam que elas se sentem invisíveis, é interessante ver, é invisível perante os colegas, é invisível perante os amigos, é invisível na família, é invisível para o sexo oposto ou para o sexo que tem interesse, né? É invisível na venda dos seus produtos, é invisível na articulação com seus serviços, né? Então, é importante perceber tudo isso, tá? Para que as pessoas possam ter um resultado mais arrojado, tá? E trabalhar dentro do seu propósito de vida. Existir sem o propósito de vida gera aquela sensação que a pessoa realmente é menos e na verdade ela está usando menos que seu potencial. E aí aqui não é questão de se comparar com o outro, né? Eu não sou tão assim, é porque eu já estou fazendo uma comparação, ok? Então, o meu potencial é único, de cada um é único, é como falar sobre os dedos das mãos. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma aluna minha, e ela é uma aluna especial, né? Ela teve pouca oxigenação no nascimento, então ela não tem a idade mental a mesma da idade física. Ela tem a idade física de 22, acho que agora ela tá com 24 anos, mas a idade mental é de uns 16. Então, assim, ela tava dizendo assim, Nara, é ruim ser diferente, eu não gosto de ser diferente. Que bom que ela teve coragem de dizer isso, né? E que bom que disse pra mim, que pude dar uma resposta para ela, que pude assim reverter essa crença limitante que a condição dela é uma condição ruim, né? De vida, de existência e até de negação de si mesmo. E eu disse para ela, olha os dedos das mãos, cada um diferente do outro, mas cada um tem a sua função. Experimenta pegar uma xícara sem usar um minguinho, que parece tão pequeno, parece insignificante, né? Para ver como a xícara não vai ficar estável na mão.
Todos os dedos têm a sua função e são completamente diferentes. Então, aí eu completei para ela, né? Não tenho que pensar, todo mundo é diferente. E aí ela ficou em silêncio, ficou refletindo sobre o que eu tinha dito para ela. Eu fiquei tão contente que naquela hora eu pude deixar essa semente para ela, que é uma coisa que eu acredito, que eu vejo nas pessoas, cada um com o seu potencial, cada um com a sua capacidade, com o seu conjunto de capacidades, só precisa ser explorados um dia por vez. É como se fosse, vamos dizer assim, os alcoólicos anônimos, né, que trabalham a sua capacidade num dia, dentro das 24 horas, não fica pensando no ontem, não fica pensando no amanhã, pensa no hoje, né? Como usar minha capacidade hoje, como ser eu mesmo hoje, que é isso que a gente veio aqui fazer, se sentir bem usando as ferramentas, parar de se comparar, parar de se menosprezar, e curar essas feridas dessa central, para que a gente possa soltar todos esses decretos negativos, decretos totalmente que já foram úteis por algum tempo, mas agora não tem mais nenhum valor. E isso faz com que a gente possa se libertar, se soltar, experimentar. Sabe aquela questão assim de viver a vida num laboratório seu, único, que ninguém lhe tira, que é experimentar o seu próprio potencial um dia por vez, dentro das suas capacidades, dentro do seu potencial de existir, de ser, de realizar, que é único, ímpar, e por isso já é um dom por si. Por isso já tem o seu valor pleno por si. Então, quando eu às vezes me pego pensando e vejo na fala dos meus clientes os processos de isso aqui é menos, não aceita ser elogiado, isso é uma questão ligada a esse chakra. Não aceita mostrar o seu valor, é uma questão nesse chakra. Não tá parado por muito tempo numa questão que não muda, é uma questão neste chakra. Ou então só vai mudar quando tiver, né, uma mudança do outro, ok? Fica ali na birra, segurando a coisa, Ou então fica botando os outros em primeiro lugar e se esquece completamente que também tem as necessidades suas, ímpares, indispensáveis. E eu me lembro claramente que eu tive um sonho, isso foi em 99, eu trabalhava, ajudava muitas pessoas e um dia eu tive um sonho. E assim tinha um monte de pessoas sentadas numa mesa e o chefe, né, o líder daquele grupo, esperou eu chegar e eu sentei. E eu era a pessoa menor de tamanho, como se fosse uma questão energética ali. Eu era a que tinha menor conhecimento, talvez, sei lá, menor frequência. Mas eu era a pessoa de menor tamanho e o que liderava aquela equipe disse assim: Nara, quando tu vai cuidar de ti? E eu ainda afrontei no meu sonho esse líder de equipe. Eu disse assim, mas eu estou cuidando, eu estou feliz do jeito que eu estou. E aí ele veio e perguntou para mim de novo quando eu ia começar a cuidar de mim, quando eu ia soltar as minhas máscaras, que é tudo ligado ao terceiro chakra. Quando eu acordei numa tristeza, numa decepção comigo, numa sensação que eu tinha falhado. Mas depois que eu me recobrei do susto, demorou umas semanas, depois que eu me recobrei daquele susto, daquele sonho que foi revelador para mim, eu
tive a certeza que eu precisava retomar o meu poder. Porque era me dando atenção, parando de me deixar de lado. Como eu vou ajudar os outros se eu não sou um bom instrumento para mim mesmo? Okay? Se eu não estou cuidando de mim, se eu não estou deixando as birras de lado, se eu estou na energia do conflito. Eu lembro uma vez assisti uma palestra do Raul Teixeira, uma das últimas, acho que foi a última que eu assisti aqui em Pelotas. E ele falava, eu sou o senhor da guerra. E aí ele exemplificou nas atitudes pequenas de cada um, na sua atitude mental, na sua atitude comportamental, nos conflitos diários, que como isso incrementa o quanto de energia, quanto isso se soma na energia das outras tantas pequenas guerras, tá? E como isso é ser o senhor da guerra. Então, assim, nós estamos praticamente o tempo inteiro alimentando, 85% do tempo alimentando conflitos, aborrecimentos, mantendo aborrecimentos, se acostumando com aborrecimentos. Tudo isso ligado a essa central. Bom, quando ela está bem, a gente se sente bem com a gente, apesar das coisas ao redor. A gente se dá valor, a gente se aceita como é. A gente larga as comparações e os julgamentos. Okay? E a gente para de se esquecer da gente, de se sacrificar em prol dos outros. E vai aprender a conviver e se instrumentalizar para viver o seu propósito de vida. Já me perguntaram, qual é o meu propósito de vida? Primeiro fazer as pazes consigo e com o seu passado. Ok? Para fazer as pazes com o seu passado, a EFT é a melhor de todas. Certo? Então, quer viver bem, quer ter essa central bacana. E eu digo mais, quando essa central tá bem, é a central da ação. Ela pega a energia, aquele dínamo do segundo chakra que eu falei para vocês. O segundo chakra é a casa de força. E aí você sai para a realização. Você sai para a interação. Você age, você se programa e faz. Você vai lá e age, atua, interage, aprimora, interage de novo, revê conceitos, interage de novo, ok? Então, é a central da ação. Não adianta ter um monte de energia aí em casa e não acender nenhuma luz nem para si, ok? Pegar o poder e agir precisa romper com os decretos negativos, ok? Que é mais profundo ainda romper com os traumas, certo? Então, quais são esses traumas? Então, só reforçando, eu já falei sobre eles, né? Que é ligado à questão da pessoa ter sido criticada profundamente, ok? Ter sofrido bullying, ter sido menosprezado, ter sido posto para baixo em algum nível, ok? Em algum momento, ou até em mais de um momento, certo? Então, a importância da gente arrumar isso. E muitas vezes, quando a gente faz EFT para essas questões do passado, as pessoas sentem muito nojo, muita náusea, porque tem tudo isso, rejeita completamente esses eventos que aconteceram, e que até hoje ainda lhe fazem mal. Eu quero fazer um exercício para a gente poder terminar a live hoje. Eu precisaria fazer muitos exercícios de EFT com vocês a respeito, e eu quero confirmar, eu quero reforçar
que fazer uma sequência de EFT. A EFT não é milagrosa, a EFT ela é um processo que desde que a pessoa saiba ou se auto-aplicar ou vá em contato com um especialista de EFT, ela vai ter condições de ir na raiz do problema. E como eu tô falando aqui sobre os chakras, porque foi pedido de uma das minhas clientes, eu gosto sempre de fazer esse trabalho de base em que a gente vai e tira essas questões de visibilidade. Só um último item antes da gente começar a fazer a sequência de EFT, que a invisibilidade, ela acaba gerando também um decreto, o decreto de invisibilidade acaba gerando também um decreto de silêncio muitas vezes. Um dos motivos porque a pessoa não quer ser tripudiada quando falar de novo, ou então para ela não destoar da tribo de origem. Ok? Tudo porque as pessoas querem ter um grupo, ser semelhante a um grupo. E claro, é bom ter amigos, é bom estar em contato com pessoas, né? Mas quando isso te oprime, te abafa, é um problema. Porque aí você não está se exercitando plenamente, não está sendo plenamente você. E claro, não vai estar usando seu pleno potencial. Então vamos lá, quero que vocês respirem fundo, eu já passei um bocadão de informação, eu acho que eu não dei uns ois aqui, antes de a gente começar a fazer a sequência. Ellen, rica noite pra você, Rita de Cássia, Rachis, Andréia, Rochelle, Célia, Valdenice Nilson, Ângrida, Fred, Andréia, Letícia, Mena, Vilney, Tânia, Dagmar, Lu, Dara, Comar, Gláucia, Cleni, Pensilvânia, Silvia, Suzy, Beatriz. Uma excelente e rica noite a todos. Séries também sejam bem-vindos. E agora nós vamos às sequências de EFT. Antes da gente fazer especificamente a sequência, quero que você respire fundo. E agora eu quero que você se imagine com a idade entre 5 e 8 anos, você chegando numa festa que é só você que está faltando. Você é a pessoa mais esperada. Nessa festa estão seus parentes, amigos, conhecidos, pessoas relevantes para você. Pode estar madrinha, padrinhos, irmãos, ok? E você chega numa roupa deslumbrante. Sobe aquela escadaria no tapete vermelho, entra na festa e todo mundo olha para você. E você diz: eu sou incrível só por ser o que eu sou. E aí repare a reação destas pessoas na festa. Como é que é a reação delas? Elas acreditam no que você disse? Elas ficam felizes com a sua felicidade, com a sua constatação? Tem alguém que lhe nega? Tem alguém que fica cético com o que você está dizendo? Tem alguém que vira as costas? Tem os que aplaudem, mas tem os que não ligam, que ficam com cara de paisagem, como se você não estivesse ali. Tem pessoas que podem estar dando de ombros, tô nem aí. Qual é a reação das pessoas nessa festa? E agora, como você se sente com a reação delas? Triste? Feliz? Infeliz? Chateado? Incomodado? Irritado? Como você se sente?
Respira fundo e solta. E um último detalhe. Como é que é a sua roupa? Porque se você não consegue nem se ver entrando na festa, significa que existe um grande bloqueio, um enorme bloqueio em se ver integralmente. Se você não consegue se ver, aí precisa fazer EFT para abrir isso também. Mas eu vou fazer aqui uma EFT que a maioria dos meus clientes eu faço com eles quando eles têm essas questões aí de invisibilidade, ok? E a gente pode ficar mais visível no nosso negócio, nas nossas relações. Visível para nós mesmos. Tá? Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Mesmo que eu esteja desconfortável nessa festa pela reação das pessoas, eu escolho me honrar com esse desconforto. Mesmo que, olhando para essas pessoas que me veem de forma cética, por que eu fui falar? Por que eu fui me expor? Só levei críticas totalmente desagradáveis. Eu escolho me apreciar mesmo assim com essas críticas. Mesmo que, olhando para essas pessoas críticas, fica difícil se expor. Talvez por isso eu tenha feito um decreto de invisibilidade. Não ser visto é bem melhor. Não ser visto é bem mais confortável. Ficar invisível me protege de toda essa agressividade que eu não aguento mais. Eu escolho honrar esse decreto e começar a soltar. Topo da cabeça. Tu vê? Foi eu abrir minha boca e as pessoas começaram a cair de pau. Me olharam assim de forma crítica, me menosprezaram. Seu olhar disse tudo. Me botaram para baixo. Me fizeram me sentir mal. Talvez por isso eu tenha criado um decreto de ficar invisível, de não ser vista. Porque ser visto traz desconforto. Como eu tive coragem de me expor desse jeito? Para toda essa gente insensível, crítica, que oprime com a crítica, que tira o valor, que bota para baixo. Eu fico imaginando se seria possível seguir avante mesmo assim. Elas não percebem o meu valor, mas isso é problema delas. Elas têm a sua opinião ruim a meu respeito. Eu não gosto. Elas me criticam, me machucam com as palavras. E eu não gosto. Mas eu fico imaginando se seria possível ir avante mesmo assim. Eu perceber meus dons um dia por vez. Apesar dessas pessoas. Apesar de suas críticas depreciativas. Críticas cruéis. Eu fico imaginando se seria possível eu seguir mesmo assim. Eu me sentir bem comigo mesmo assim.
eu me dar uma chance de estar do meu lado mesmo assim. E quem quer me ver bem, quer me ver prosperar, seguir, ser vista. Sei que fiz esse decreto de invisibilidade para não sofrer mais, para não levar desdém, nem críticas negativas, mas também eu me isolei de oportunidades e de vivências do meu potencial. Eu fico imaginando se seria possível eu seguir em frente, dar o próximo passo apesar dessas pessoas, ir em frente apesar delas. Não tem nada de mal eu ir em frente. Eu fico me imaginando como um laboratório de pesquisa, em que posso experimentar e constatar o meu potencial, em que eu posso me perceber como ser único, só por ser como eu sou. Me criticaram e foi forte demais. Fizeram o que fizeram e foi forte demais. Mas nesse momento eu posso escolher ir avante. Eu posso me dar uma chance de ser eu mesma no meu potencial. Um dia por vez. Rumo ao meu propósito de vida. Eu aceito a diferença que eu tenho e vivo para o meu mais alto bem. Do meu propósito de vida e tudo que eu posso fazer nessas novas interações. Respira fundo e solta. Então aqui ficou mais uma live. Veja os replays no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se não se inscreveu ainda no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e aperta o sininho para você receber as atualizações. Então eu sempre procuro botar as lives, eu tenho a playlist só das lives, depois eu tenho playlist só sobre assuntos. É interessante, tô quase 260 vídeos. Você precisa ir lá e usufruir de todos os benefícios que a EFT já propiciou para mim e para todos os meus clientes. Uma rica noite para você. Amanhã tem live 8h30. Curte o vídeo, compartilha, tá? Deixe comentários, deixe sugestões para novas lives, que eu vou atendendo aos pouquinhos, conforme a fila de pedidos vai andando. Tá? Amanhã nós vamos falar do chakra cardíaco. Tem um segredo tremendo sobre o chakra cardíaco. Você precisa muito ver essa live de amanhã. Tá? É a central da compaixão, mas tem uma coisa que acontece nessa central que impede o teu fluxo divino e cria uma tremenda autossabotagem. Eu vou contar só amanhã isso, 8h30 no Facebook. Até lá, tchau, rica noite, grata pelos coraçõezinhos.